Você já imaginou ver o mundo de forma diferente? Agora, você já parou para pensar que pessoas de fato veem o mundo de forma diferente? Os autistas são crianças especiais. Às vezes têm interesses específicos. E podem até fazer certas coisas melhor do que crianças da mesma idade. Por meio de terapia adequada, eles podem chegar a levar uma vida quase normal. É isso aí, André! Vamos conhecer a história do Max e do Matheus, dois anjos em forma de criança, diagnosticados com autismo e cuja família não abriu mão do direito fundamental à educação dessas crianças. Na verdade, eles têm uma formatação psíquica diferente. Então, do mesmo jeito que traz prejuízo, do mesmo jeito que eles têm coisas muito melhores do que as pessoas típicas. Aquilo que a gente chama de autismo, que vem essa imagem de vocês, é aquele indivíduo que fica assim, na verdade é autismo com retardo mental grave. Tá? Na medida que você tem autismo sem retardo mental, ou com inteligência boa, por exemplo, assim, conheço médico, dentista, advogado, engenheiro, né? Uma porção de pessoas que são do espectro autista, tá? E que às vezes nem sabem. O Maxwell, ele começou a falar, depois ele começou a perder, em vez de ganhar, ele começou a perder a fala. A socialização continuou com problema, então muito difícil ele se relacionar com outras pessoas. E aí se acentuou quando ele foi para a creche. Com 2 anos e 2 meses, 3 meses, ele foi para a creche. Quando ele chegava na creche, ele se deitava no chão, ele entrava comigo numa boa, deitava-se no chão. Quando ele entrava na sala, ele arrumava um canto, deitava e ali ele ficava o dia inteiro. Quando tentavam retirá-lo, ele se debatia. E aí a gente percebeu que alguma coisa não estava certa. Com o Matheus, a gente via as mesmas características e até mais características do autismo do que com o Maxwell. Entretanto, a gente achava que de repente ele estava imitando o comportamento do irmão. Né? Que para a criança isso é muito comum. A criança poder imitar um pouco do comportamento, um pouco do temperamento do outro. Então a gente achou que o Matheus poderia estar copiando. Porém, quando o Dr. Walter falou, que explicou, fez uma explanação simples e objetiva sobre o que era o autismo, eu falei com ele, então eu tenho que voltar, porque tudo que você falou aí se encaixa no perfil do meu menino mais novo. O sucesso do tratamento de pessoas com deficiências depende sempre da família, do ambiente no qual o paciente está inserido. Quanto mais a família souber sobre o tratamento, melhor para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Para as crianças, então, o comprometimento da família e dos profissionais é fundamental. Família normal é um dos preditivos positivos. Tá? Então, assim, o que é uma família normal? Uma família que investe na criança, que gosta da criança, que investe na criança e que funcione como família unida. Né? Que não desleixe os cuidados que precisa da criança. Entende? Isso é uma família normal. Isso não é importante. Isso é primordial. Se a gente não tiver uma família ou não tiver alguém que funcione como família, esse menino vai ficar por conta própria. Uma grande parte das vezes o atendimento com autistas ele é realizado de modo individual, né? As sessões elas podem ser semanais, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, e depende muito do local onde está acontecendo esse atendimento, da disponibilidade dos pacientes, dos seus familiares, de estarem levando o paciente para o atendimento, enfim, de diversas situações aí de logística. Mas normalmente essas sessões elas giram em torno de 30, 45 minutos, onde o musicoterapeuta e o paciente eles vão interagir na experiência musical. Então eles vão cantar, eles vão tocar instrumentos musicais, eles vão ouvir música, eles vão eventualmente compor canções ou peças instrumentais, dependendo da necessidade clínica de cada paciente. Em relação, específico ao Matheus Maxwell, a gente tem tido muito resultado bom por causa disso. Porque a gente tem a família bem presente aqui. O autismo aqui ele é encarado como algo normal, né? As crianças, tanto o Matheus como o Maxwell, eles são vistos como qualquer outra criança da escola. Né? A gente busca tratar eles sem diferença nenhuma, enturmar eles com a turma deles, levar eles a participar, eles participam de toda a rotina da escola, de tudo que acontece aqui. Então a gente não vê o autismo como algo diferente.
A mente humana é um grande mistério para a ciência, para todos nós. Mas o amor não. Nós sabemos bem que o amor é uma verdade e, como toda verdade, é incondicional. Não que eu não quisesse ser pai, mas eu não queria ser pai tão cedo. Eu queria ter pai depois dos 30. Então, foi antes do que eu esperava. Eu tive o Maxwell e estava com 26. Foi um pouco antes do que eu planejava. Mas foi muito bom. Criança sempre é bom, né? Entretanto, pegou a gente de surpresa. E algumas coisas, vamos dizer assim, a liberdade que a gente tem quando a gente tem filho, ela diminui um pouco, né? Que a gente para de ter só os nossos interesses, tem que concentrar a maior parte da nossa atenção para as crianças, principalmente bebê. E a diferença dos 2 meninos ainda é muito pouca, é de 1 ano e 11 meses. Então, logo quando o Maxwell ficou maiorzinho, que vai regularizar, o Matheus nasce. E aí, conclusão, a gente perde sim liberdade, né? Na questão pessoal, porém você ganha muito, né? Porque filho é muito bom. Quando eu tive Mariana hoje está com 28 anos, então eu passei por percalços que não é necessário hoje um pai, uma mãe passar pelos mesmos percalços. Eu falo, a gente não precisa inventar a roda. Então, se a gente se une, faz esse processo de divulgação, as pessoas já podem começar de um limiar acima, sem tanto sofrimento. Por isso que é importante a gente já descancarar essa deficiência para que a partir disso seja visível e que a própria sociedade aprenda que são pessoas que têm todos os direitos e que são pessoas com potenciais lindos e que vai ter alguma situação que pode incomoda a própria família, mas como outra pessoa qualquer, todos nós somos diferentes. A pergunta é, se você pegar esses grandes inventores da civilização ocidental dos últimos 200 anos, pensou em alguns? Televisão, rádio, computador, navio, avião, helicóptero, quem era normal? Então esses indivíduos, eles estão sendo desperdiçados pela nossa sociedade. São desperdiçados de forma ilegal, porque a lei protege eles e essa lei não está sendo cumprida pelo Executivo. Nós trabalhamos hoje com 3 metas e 3 pontos básicos, que é a ação. Então nós já fizemos essa movimentação nas prefeituras, buscando políticas públicas, nas câmaras municipais, nas assembleias, na Assembleia Legislativa, nós temos feito contato com outros estados também. Mas o mais importante é o acesso a essa informação. Eu observo que as famílias dos autistas, elas deixavam a maioria dos autistas em casa. Eles não têm uma vida social normal como uma outra criança. Não porque ele tem um autismo, porque se você observar os meninos, você não sabe que eles são autistas. Mas eles têm medo de trazer para um parque, para uma praça pública e como que ele pode se comportar. E ele não vai aprender a socializar. Então o objetivo do Instituto foi agir para mostrar para as famílias que nós precisamos lutar para que essas crianças tenham direitos garantidos. Segunda coisa, informar para que a gente comece a quebrar os preconceitos. E o ponto mais importante, que é a minha formação, que é educar. Porque aí as pessoas vão falar, mas não são sinônimos informação e educação? Não. Informação é quando você deixa claro para as pessoas que isso existe. E a educação é quando você mostra para as pessoas que elas precisam aprender a respeitar e conviver. E mostrar para as famílias que é responsabilidade delas também assumir a causa do autista. A legislação é ampla, então tem lei, assim, o amparo legislativo é assim, enorme, tem legislação para todos os gostos, mas no momento de implementar vem a dificuldade. Então é muita legislação e pouca efetividade, né? Na vida concreta dessas pessoas, a lei não chega. A luta de quem quer mudar o mundo não é das mais fáceis. Requer muito ânimo e disposição para encarar, muitas vezes, o peso do preconceito e de uma cultura engessada na tradição e nos costumes equivocados. Mas na soma desses fatores, o resultado é sempre surpreendente. Um mundo melhor
significa uma vida melhor para todo mundo. Eu acho que aquela pessoa que não serve para servir os outros não serve para nada. Né? Porque nós somos ser social. Se a gente não pode se dar, a gente também não vai querer só receber também, aí já é egoísmo, né? Então acho que não é por aí. Então eu sempre gostei. Porém, agora a gente direcionou, em vez de mexer com as outras causas, com outras questões, com crianças, com outra área, a gente mexe especificamente com a causa dos meninos, porque eles vão precisar de um suporte bem grande aí. Não, né? Não somente ele, mas outros, né? É difícil. A gente fica esgotado e às vezes você fala assim, eu quero meu momento. Meu momento, muitas vezes, eu quero dormir. Eu quero poder dormir, eu quero poder descansar. Porque é difícil, os meninos não param, atenção 24 horas. Você não pode deixar sozinho, você deixa alguns minutos que você pode deixar só, né? Ou seja, tem que supervisionar, não dá para deixar assim, eu vou dar uma cochilada aqui e vou deixar eles 1 hora, não tem jeito. Então eu tenho que ensinar para eles quais que são os princípios, quais que são as regras sociais. Eles têm dificuldade, mas não são incapazes de aprender. Então a gente tem que estar trabalhando e ensinando eles isso aí para o meu bem, né? Porque na verdade é o meu futuro que está em jogo também. Então, se o nosso futuro depende do futuro de todos, é bom não temer e insistir, porque não dá para fazer o contrário. No início vem aquela insegurança, né? É uma criança que é dita como especial e você fica, como eu vou trabalhar com essa criança? E aí o convívio vem mostrando que o Maxwell era uma criança com uma especialidade, mas ele era uma criança comum, normal como as outras, né? Precisava de uma atenção especial, ele vinha com um apoio de inclusão, mas no pedagógico poderia se trabalhar como toda outra criança. A gente propicia muito essa autonomia dele, de estar junto com a gente, mas também propiciamos ele estar interagindo com as coisas da escola e estar interagindo com esses momentos da rotina também. O refeitório, por exemplo, quando ele vai almoçar, todas as crianças pegam o almoço e depois que terminam entregam. Ele não fazia isso. Então, com o passar do tempo, a gente ensinando, trabalhando essa autonomia com ele hoje já faz isso. Insistência. Eu acho que assim, o principal é você ser insistente, porque de primeira ele não vai querer, não vai fazer. Assim, você colocando ele perto das crianças que estão fazendo, o Matheus é muito observador, ele olha. Então, assim, na primeira ele não vai fazer, na segunda ele vai fazer, na terceira ele já começa a fazer, a pegar um lápis, a pegar o giz, a tinta. Então, assim, você tem insistência e paciência com a criança. O Pra Mudar o Mundo de hoje termina por aqui, mas essa história de superação não. Ela continua com força total nas instituições, nas famílias, nas casas das pessoas que se associam para melhorar a vida daquelas que eles amam. E ela conta com a sua ajuda. Na verdade, a gente quer que os autistas, né, nosso plano, nosso projeto é o quê? Que os autistas tenham o direito garantido de ter a vida que eles quiserem. Que não seja eu, que não seja o governo, que não seja ninguém que vai limitar o potencial desses meninos. Eles podem muita coisa, eles têm muito potencial. Que eles decidam até onde eles podem chegar. Porém, nós, pais, governo, a justiça, todos nós nos empenhamos para garantir o direito deles, que é um direito constitucional. Não é só para os meus filhos, nós estamos falando de 2 milhões de pessoas nesse país. Que essas pessoas possam ter o tratamento que precisam, para que eles possam decidir por eles mesmos. Eu vou conseguir trabalhar ou não, que aí eles vão recebendo os tratamentos e vão caminhando. E o progresso vai depender individualmente de cada um. Onde cada um pode chegar, isso aí depende de cada um. Da mesma forma que a gente. Nós sabemos até onde a gente consegue e eles também. Porém, eles precisam ter uma chance, eles precisam ser trabalhados para que eles possam entender isso também. The stars lean down to kiss you, and I lie awake and miss you. Pour me a heavy dose of that, 'cause I wish you were here.